Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Louvado seja Deus pela sua palavra. Eu li um livro muito interessante do Eugene Peterson, chamado Viva a Ressurreição. E o objetivo fundamental desse livro é resgatar para nós cristãos a centralidade da ressurreição de Jesus. Eugene Peterson entende que a base da nossa fé e da nossa formação espiritual é a ressurreição de Cristo. Porque Cristo está vivo, nós estamos aqui hoje. Porque Cristo vive, nós podemos adorar esse Deus maravilhoso e bom. Porque Cristo vive, nós podemos desenvolver o nosso caráter cristão. É a vida de Cristo. E a presença desse Cristo vivo nos nossos corações, na nossa história, no nosso meio, que fazem com que nós possamos seguir em frente, superar os desafios e viver de tal modo que o nome do Senhor seja glorificado em nós. Cristo está vivo. Essa é a declaração mais extraordinária que a igreja pode fazer. A morte não o deteve. Aquele sepulcro, meus irmãos, está vazio. A morte não teve domínio sobre ele. Por isso o apóstolo Paulo pôde cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória, Jesus está vivo. A ressurreição é o centro, porque Jesus ressuscitou, tudo pode ser diferente.
Porque Jesus ressuscitou, a esperança está viva também. Porque Jesus ressuscitou, não há impossíveis. E quando o crente vive na dimensão da ressurreição de Jesus, a sua vida é uma vida diferente. Que é instrumento nas mãos de Deus, que faz toda a diferença onde esse cristão está inserido. A exemplo do texto que nós lemos. O texto que nós lemos mostra o poder da ressurreição na vida de uma pessoa. O texto que nós lemos nos evidencia que a vida de Jesus transforma a nossa vida. Porque o texto que nós lemos conta uma história que começa com a sensação de que Cristo está morto e termina com a revelação de que ele está vivo. O texto que nós lemos inicia com dois homens que não sabem que Jesus está vivo, portanto pensam que ele está morto, e termina com esses dois homens celebrando o fato de que Jesus está vivo. Que nós sejamos impactados com a boa notícia de que Jesus está vivo. E essa vida se configura para nós em presença real, ativa, de forma que nós não precisamos temer. Eu não sei o que é que vai no seu coração. Eu não sei quais são as angústias, as lutas. O que eu sei é que o Senhor Jesus está aqui, presente no nosso meio, e tem poder para fazer maravilhas na nossa história. Esses discípulos não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Os discípulos sempre tiveram dificuldade em entender o mistério da morte e, sobretudo, o mistério da ressurreição de Jesus. Sempre foi um assunto delicado para eles. Ainda que Jesus tivesse aparecido para alguns discípulos já, que algumas mulheres já tivessem dito que o sepulcro estava vazio, esses discípulos ainda não tinham entrado em contato com esse maravilhoso mistério da ressurreição. A ressurreição de Jesus ainda não tinha invadido o coração desses homens. Mas depois que a notícia do Cristo vivo entrou na vida deles, tudo se fez novo. A vida ganhou um novo colorido e as lições que eles nos ensinam são lições que podem revolucionar também a nossa vida hoje. Amém, irmãos? E eu queria compartilhar com você 3 lições que esse texto nos ensina. E a primeira lição é que a certeza da ressurreição de Jesus nos dá uma nova perspectiva a respeito da vida. Nós adquirimos uma nova relação com a vida quando cremos e confessamos que Jesus está vivo. Se Jesus está vivo, a nossa vida tem novo colorido. Se Jesus está vivo, a nossa vida tem um novo sentido. Se Jesus está vivo, a vida não é desafio apenas, ameaça apenas, perigo apenas, mas é oportunidade, é bênção, é dádiva, é a certeza de um Deus que está no controle de todas as coisas. Quando esses discípulos começaram essa jornada, eles estavam frustrados, decepcionados, entristecidos e incrédulos. Esse era o quadro que eles apresentavam. Frustração, porque o projeto em que eles haviam acreditado e para o qual eles haviam dedicado a sua vida tinha naufragado. Pense que talvez eles andaram 1 ano com Jesus, 2 anos com Jesus. Acreditaram que Jesus era o Messias, que o reino de Deus estava chegando, que eles seriam os primeiros herdeiros de um reino há milhares de anos prometido. E tudo isso simplesmente desmoronou. As autoridades, eles dizem, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes, as nossas lideranças religiosas o condenaram, o crucificaram, tudo acabou. O que nós pensávamos ser o desfecho da história virou o desfecho da nossa história e dos nossos sonhos. Desmoronou tudo. Pense como seria se você dedicasse um tempo da sua vida para um projeto, para um sonho que simplesmente naufragasse. Eles se sentiam como uma pessoa se sente quando um casamento chega ao fim. Eles se sentiam como uma pessoa se sente quando um empreendimento fracassa. Eles se sentiam como alguém se sente quando descobre que aquilo em que acreditava não passa de uma mentira. Você já deve ter passado por uma situação assim. Você já deve ter sentido isso na pele. Isso é frustração. Quando toda aquela motivação
toda aquela esperança, todos aqueles sonhos simplesmente desmoronam. Acabou. Eles estavam frustrados. Voltando para Emaús, talvez o lugar de onde eles tinham saído, eu não sei. Jerusalém não era mais uma opção. E Emaús também não era, como diz Waldir Stornagel, Emaús não era uma alternativa, era uma resignação. Não era um lugar para onde se deseja ir, mas é um lugar para onde se foge. Aquele lugar onde a gente acha que vai conseguir sumir e começar do zero. Porque gente frustrada sonha com um lugar onde possa desaparecer e fingir que nada aconteceu. Não são novos sonhos, mas um desejo de nunca mais sonhar de novo. Eles estavam decepcionados porque eles realmente acreditaram que Jesus era o Messias. Eles dizem isso. Nós achávamos que seria ele o Redentor de Israel, mas já é o terceiro dia. Tá certo que algumas mulheres disseram que foram ver o sepulcro, mas o fato é que elas não viram o corpo dele. Quem que dá bola para o que uma mulher diz? Os apóstolos estiveram lá, mas também não encontraram nada. Estavam decepcionados, tinham apostado tudo em Jesus. E depois Jesus morreu e já era o terceiro dia em que na mente deles Jesus permanecia morto. Eles estavam tristes. Eles estavam caminhando, conversando, discutindo. E quando chega um forasteiro, um estranho, uma presença inusitada que simplesmente chega e diz: o que é que vocês estão conversando? Uma curiosidade sem sentido, uma intromissão. Eles param entristecidos. Que tipo de lunático é você? Será que você é o único habitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? Que tipo de louco é você que não entende? Todo mundo sabe o que aconteceu. E eles ficaram tristes. Aquela tristeza de ter que remoer o mesmo assunto, contar de novo a mesma história. Não! Incrédulos. Disseram que ele não está lá, mas ninguém o viu e já é o terceiro dia e nada. Esses eram os sentimentos desses homens. Esse era o quadro em que eles estavam. Mas quando Jesus se revelou ressurreto diante deles, todo esse quadro deu lugar a uma nova alegria. Deu lugar a uma nova esperança. Deu lugar a uma nova certeza que não há frustração que não passe. Que não há decepção que Deus não cure. Que não há tristeza que Deus não aplaque. Pode a tristeza durar uma noite inteira. A alegria vem de manhã. Porque Jesus está vivo, não há obstáculo que a gente não supere. Porque Jesus está vivo, não há tragédia que se imponha. Porque Jesus está vivo, vai passar a sua luta e ao final você será vitorioso. Porque é isso que significa que Jesus está vivo. Que o último inimigo foi vencido. E não há inimigo que não vá cair diante daqueles que confiam no Senhor. Jesus está vivo. Dá para voltar a sonhar. A frustração não é mais um golpe na nossa autoestima, mas é uma certeza do cuidado de Deus para conosco. Ele tem planos melhores para você. A decepção não é mais um golpe na nossa confiança em relação aos outros, mas uma certeza de que Deus usa a vida dos outros para tratar da nossa. E que o perdão é uma possibilidade porque Deus é soberano. Porque Jesus está vivo, a tristeza é colocada no altar e ela sempre vira alegria. Deus transforma o nosso pranto em júbilo, as nossas cinzas em vestes de louvor, porque Jesus está vivo e nós não precisamos temer. Quando Jesus se manifesta vivo diante dos nossos olhos, a vida ganha um novo sentido. A nossa relação com a vida muda. Eu não tenho mais medo da vida. Eu não tenho mais raiva da vida. Eu não quero mais mágoas nessa vida. Eu não vou mais ficar carregando desilusões nessa vida. O novo pode acontecer a qualquer momento na minha história, porque Jesus está vivo. A vida é palco. A vida não é drama. A vida não é dor. A vida não é um sofrimento que não acaba. A vida é um palco cheio de oportunidades, porque Jesus está vivo. E é isso que eu quero crer cada dia no meu coração. Jesus está vivo. Segunda lição que eu aprendo nesse texto. Se Jesus está vivo, nós adquirimos uma nova perspectiva em relação à palavra. Não é só a vida que é nova, mas a relação com a palavra também é nova. A relação com a vida muda e a relação com a palavra de Deus muda. A palavra de Deus ganha uma nova força no nosso coração. Veja, os discípulos estão a caminho
e Jesus se aproxima deles. Eles começam uma conversa, eles introduzem um assunto que Jesus já conhecia bem, e ao invés de Jesus simplesmente se revelar a eles, como vocês são tardios, como vocês são lentos, como vocês têm dificuldade para crer. Olhem, sou eu! Hello! Sou eu! Olhem! Ao invés de Jesus fazer isso, ele começa a lhes ensinar a palavra. E desde a lei, passando pelos profetas, foi a mais impressionante aula de teologia da história. Jesus mesmo explicando todo o Antigo Testamento para 2 homens durante 11 quilômetros de caminhada. Jesus mesmo orientando-os de acordo com a palavra. Foi a mais impressionante aula de todas. Jesus lhes explicou a palavra. Porque mais importante do que eles saberem que Jesus estava vivo naquele momento, mais importante do que eles serem confrontados pela notícia de que a morte não teve poder, era necessário que eles soubessem que esta palavra não pode mentir. Tudo que foi profetizado, tudo que foi dito, tudo que foi sinalizado, tudo que foi revelado, todo o Antigo Testamento naquele momento ganhava o seu cumprimento, a sua plenitude. Era importante que os discípulos soubessem que mais do que uma sucessão de fatos sem sentido, tudo aquilo que eles viram, presenciaram, fazia parte de um plano de Deus. E esse plano estava na palavra. E porque Jesus está vivo, a palavra para nós tem um novo significado. É mais do que um livro que conta de uma bela tradição de um povo curioso e interessante. É mais do que um conjunto de ensinamentos morais, relacionais, que nos ajudam a viver uma vida digna. É mais do que um conjunto de orientações religiosas, culticas, que nos ajudam a estabelecer a nossa devoção e o mistério da nossa adoração. A Bíblia para nós é a verdade de Deus e a certeza de que Deus cumpre todas as suas promessas. Todas as promessas que estão nessa palavra são para nós e nós cremos, porque Jesus está vivo, que elas vão se cumprir. Essa semana eu li Alice no País das Maravilhas. E porque estava embalado, já li o 2º livro do Lewis Carroll, que é Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Achei muito interessante. Aí fui ver o filme. Não gostei do filme. Gostei muito mais do livro. O livro é uma preciosidade. Eu já havia lido o 1º livro lá na minha pré-adolescência. Foi bom reencontrar o 1º livro. Foi muito bom ler o 2º livro. Quanta riqueza. A crise de identidade, a crise do crescimento, a crise dos relacionamentos, a crise do desenvolvimento do caráter num mundo que não faz sentido. O livro é de uma riqueza. E algumas coisas que estão no livro eu nunca mais vou esquecer. Eu nunca mais vou esquecer o chá que Alice tomou com o chapeleiro e com a lebre de março. Eu nunca mais vou esquecer a personagem Humpty Dumpty. Eu nunca mais vou esquecer os cenários que eu criei na minha mente enquanto o autor ia falando da saga, dos dramas, das tramas, dos clímax, da história toda. Eu nunca mais vou esquecer alguns diálogos. Tudo isso vai ficar guardado no meu coração e na minha mente. Mas nada disso mudou a minha vida. Foram mais 2 livros que eu li. E eu vou ler tantos outros. E vou ler tantos outros. Que um dia esse livro não estará mais tão fresquinho na minha memória. Algumas coisas eu não vou esquecer. Mas a maioria vai passar. E eu não poderei dizer daqui a 10 anos que essa leitura provocou alguma transformação no meu ser. Porque é só um livro. Diferente dessa palavra. Quando eu leio essa palavra, eu não me sinto diante de uma obra literária profunda e maravilhosa. Apenas. Porque eu posso dizer que a Bíblia é uma obra literária riquíssima, profunda, maravilhosa. Eu não me sinto apenas diante de um livro que traz cenários, imagens mentais, tramas riquíssimos e maravilhosos. Embora eu possa dizer que a Bíblia também tem tudo isso. Quando eu estou diante dessa palavra,
Por causa de Jesus, veja, por causa de Jesus, e por causa da minha certeza de que Jesus está vivo, eu me sinto diante da revelação de Deus para o meu coração. Eu me sinto diante de algo que pode mudar, e de fato muda a minha vida. Essa palavra tem poder para corrigir os meus passos. Essa palavra tem poder para orientar as minhas decisões. Por causa dessa palavra, eu faço aquilo que eu não tenho vontade de fazer. Perdoar o que me ofendeu, amar o que me perseguiu, orar pelo que me insultou. E quando eu leio essa palavra, me vem uma coragem profunda de dizer: seja feita a tua vontade e não a minha. Porque esta palavra é a verdade de Deus para mim. É a verdade de Deus para você. E a certeza dessa verdade é que Cristo está vivo. Ele ressuscitou como essa palavra havia dito que ele faria. Ele veio a esse mundo como a palavra tinha dito que ele viria. E ele fez uma obra que a palavra disse que ele faria. E hoje nós somos fruto dessa maravilha, irmãos. Louvado seja Deus por isso. É uma nova relação com a palavra. Queima. Os discípulos, depois que perceberam que era Jesus, olharam um para o outro e perguntaram: não nos queimava o coração? Por mais que eu goste de um livro não queima o meu coração. A Bíblia queima, porque é a palavra de Deus. E revela que Jesus está vivo e pode fazer maravilhas na minha vida. Por último, vou terminar. Terceira lição. A terceira lição que eu aprendo é que além de uma nova relação com a vida e de uma nova relação com a palavra, a ressurreição de Jesus me coloca numa nova relação com a minha missão nesse mundo. E isso é muito importante, porque a vida de Jesus também dá um novo sentido para a minha existência nesse mundo. Eu não estou aqui por acaso. Jesus está vivo e a minha vida também faz sentido. A minha vida pessoal, a minha existência pessoal também faz sentido. Deus tem um plano para mim e através da minha vida. Há uma missão para mim. Jesus está vivo e eu sou um instrumento nas mãos dele agora nesse mundo que precisa tanto ter um encontro com Jesus. Os discípulos chegaram a Emaús. E quando eles chegaram a Emaús, eles pediram que o forasteiro ficasse mais um pouquinho com eles. A conversa estava tão gostosa, aquele sujeito improvável que apareceu de modo improvável na caminhada deles, agora se tornou uma pessoa fundamental. É preciso que ela fique mais um pouco. Fique mais um pouco. E Jesus faz que vai passar adiante. Uma vez uma pessoa me disse assim: pastor, aquele texto que Jesus deu uma de João sem braço. Eu gostei tanto dessa expressão. O dia em que Jesus deu uma de João sem braço. Ele fez que ia e os discípulos disseram: fica. Ah, não, eu tenho que ir embora. Não, fica, por favor. Seria tão bom se você ficasse. A gente está sentindo alguma coisa tão legal. E Jesus fica. E aí eles sentam à mesa. E o Eugene Peterson diz que a ressurreição se manifesta na vida rotineira, principalmente em torno da mesa e no repartir de uma refeição comum. Porque uma refeição comum tomada na certeza do Cristo vivo é uma refeição em que o anfitrião é o próprio Jesus. Quando você senta na mesa da sua casa, com a sua família, quando você se coloca à mesa, no seu lar, e você crê que Jesus está vivo, o anfitrião ali não é você o dono da casa, mas é o próprio Senhor Jesus. Porque ele é o dono da sua casa, do que você tem e da sua própria vida. Tanto que no texto, quem parte o pão é Jesus. Essa não é uma prática comum, normal. Porque quem parte o pão numa casa é o dono da casa. O dono dessa casa é que tinha que partir o pão e dividir o pão. Afinal de contas, se você recebe uma visita, não fica bem que ela se levante antes de vocês orarem e comece a cortar o frango. Geralmente é o dono da casa ou alguém para quem ele faz o pedido. Você poderia cortar o frango, ninguém se antecipa, mas Jesus se antecipa. Porque no caso de Jesus, o dono da casa é ele. O anfitrião é ele. E a ressurreição é tão maravilhosa que ela se manifesta nesse tipo de situação, em que a gente simplesmente cede o espaço que seria nosso para Jesus ocupar. Eu não sou mais o centro, Jesus é o centro. Eu não sou mais o dono, Jesus é o dono. E ele é o anfitrião na minha casa. Ele é o anfitrião na minha vida. É ele que toma as rédeas, é ele que toma as decisões, é ele que manda, ele é o Senhor. Amém, irmãos? Essa é a ideia de Eugene Peterson. E Eugene Peterson fala dessa refeição que Jesus fez com os seus discípulos.
E foi nela que os seus olhos se abriram. Quando ele partiu o pão, os seus discípulos o reconheceram. E quando eles o reconheceram, o texto diz que Jesus simplesmente desapareceu da vista deles. Sem deixar uma orientação, sem fazer um único pedido. Eles tinham deixado Jerusalém, porque Jerusalém era um cenário de dor e tristeza. Cada rua, cada parede, cada traço do horizonte, tudo fazia lembrar da dor, do sofrimento, da perda, das perseguições, do sonho que não se confirmou. Eles tinham deixado Jerusalém porque Jerusalém era um lugar para ser esquecido. Quando eles têm um encontro com Cristo vivo, imediatamente, eles fizeram uma viagem de 11 quilômetros a pé. Chegaram em Emaús. E assim que viram que Jesus estava vivo, levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. Porque quando Jesus está vivo para nós, quando nós temos visão do Cristo vivo, aquilo de que nós queríamos fugir, esse mundo que nós não suportamos, essas pessoas que nós queremos que morram, essa gente que só nos faz mal, se transforma imediatamente para nós em campo missionário, em gente que a gente tem que alcançar, gente que precisa saber que Jesus está vivo e tem poder para mudar todas as vidas. Uma nova paixão invade o nosso coração. Nós temos que dizer, não dá para calar, a ressurreição de Cristo não é um segredo que a gente possa conter. A ressurreição de Cristo não é uma informação que a gente guarda para acessar quando for conveniente. A ressurreição de Cristo é música que a gente canta sem parar. A ressurreição de Cristo é poema que a gente recita sem que ninguém peça. A ressurreição de Jesus é discurso que a gente faz só porque tem ouvidos para ouvir. A ressurreição de Cristo se torna o nosso tema. Que Jesus está vivo é algo que a gente quer que as pessoas saibam. A gente não assume a nossa missão por obrigação, mas por prazer. Não é por causa do mandamento, é por causa do privilégio. Não tem a ver com a ordem, tem a ver com o fato. O nosso testemunho é tão vivo, tão verdadeiro e tão transformador, fez uma diferença tão brutal na nossa vida que não há que se perder tempo. Vamos voltar para Jerusalém. Vamos contar aos companheiros, vamos espalhar pelas ruas, vamos falar para os que estão nas filas, no trabalho, nas ruas, nas escolas, nos lugares públicos, onde nós encontrarmos uma pessoa, vamos dizer que Jesus está vivo, meu caro, minha cara, Jesus vive. Isso pode mudar a sua vida. O mundo precisa saber, porque o mundo não pode continuar sem essa convicção. Que Jesus está vivo enche o nosso coração dessa convicção de que o mundo pode ser um lugar melhor. E nós queremos que ele seja. Eu quero orar com você. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te amamos mesmo, Pai. E queremos viver a vida que tu dás. Essa vida em que nós tomamos as asas da fé. Somos revestidos de glória e poder. Poder do Espírito para testemunhar. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Toma a nossa vida nas tuas mãos agora, Senhor. Tu conheces a frustração, a decepção, a tristeza, a dor, a dúvida de cada um aqui. Que a certeza da tua vida traga nova alegria, certeza, fé, ânimo, esperança, sonhos. Que a certeza da tua vida seja para nós um novo empenho na leitura da tua palavra, confiança nas promessas, descanso nas promessas. As tuas promessas não podem mentir, não falharão, nunca falharão. Senhor amado, dá-nos compromisso com o teu reino, compromisso com a missão. Faz-nos instrumentos de bênção, livra-nos de toda inércia, toda indiferença, de uma vida infrutífera. Pai, livra-nos. Queremos ser bênção nas tuas mãos. Usa-nos para a tua glória. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. E nós nos apegamos a ti nessa hora em nome de Jesus. Amém.